Glória a Deus. Glória, glória, glória a Jesus Cristo. Glória, glória a Deus. Glória, glória, glória ao Espírito Santo de Deus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos aqui do Facebook, amados irmãos do YouTube, são exatamente 16 horas com mais 2 minutos. Hoje, dia 30 de setembro do ano de 2025. Amados irmãos, amadas irmãs da grande São Paulo, amanhã é quarta-feira. Amanhã, quarta-feira, dia 1º de outubro. Prosseguimento da poderosa campanha Deus resolve tudo, com o pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, quarta-feira, prosseguimento da poderosa campanha Deus resolve tudo, com o pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, às 9 horas da manhã até o meio-dia, a primeira concentração será na nossa sede, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a 300 metros do metrô Dom Pedro II, das 9 horas da manhã até as 12 horas. A segunda concentração será em Santo Amaro, Zona Sul da Grande São Paulo. Santo Amaro, Zona Sul da Grande São Paulo, das 14 até as 16 horas. Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Na mesma rua da UPA de Santo Amaro, praticamente ao lado da UPA de Santo Amaro, amanhã, às 14 horas até às 16 horas, o pastor Davi Miranda Filho vai estar pregando a palavra de Deus e orando em teu favor na poderosa concentração Deus resolve tudo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo, abaixe agora mesmo no seu celular,
tablet, computador, iPad, o aplicativo da nossa igreja pentecostal. Santificação no Senhor, e ouça o que Deus operou e o que Deus tem operado na nossa igreja pentecostal. Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que o seu foco e o meu foco sempre seja Jesus Cristo, que sempre em nossa vida a nossa prioridade seja Jesus Cristo, seja o Espírito Santo, seja Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, eu tenho uma palavra aqui para nossa meditação, uma palavra revelada para nossa meditação. A palavra de Deus, ela se encontra primeira carta de João, primeira carta de João, primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 2. 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 Para entrar aqui no versículo 3, tem o tema aqui na minha Bíblia o seguinte, e creio que tem aí na sua Bíblia também. Aqui diz o tema o seguinte: a observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. Observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. Amados irmãos, amadas irmãs aqui do Facebook, do YouTube, medite nesta mensagem, que o Espírito Santo revelaste ao meu coração. Eu vou ler alguns versículos e gostaria que você meditasse nesta mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração. Primeira carta de João, no seu capítulo 2,
E eu vou ler aqui no seu versículo 6. Diz a palavra de Deus o seguinte: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Primeira carta de João, capítulo 2, e do seu versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu irei ler alguns versículos aqui dentro desta passagem. Suriandalabariasteias. Ao ler aqui o versículo 6, o Espírito Santo da verdade revela algo no meu coração, já para a glória, Surianda, e para a verdade de Jesus Cristo. Lendo aqui o versículo 6, o Espírito Santo de Deus revela algo no meu coração. Aqui diz no versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O Espírito Santo revelaste uma palavra aqui em meu coração, uma referência muito poderosa deste versículo. O Espírito Santo de Deus me traz à memória, lá no Evangelho de João 17, do seu capítulo, do Evangelho de João 17, do seu versículo 17 adiante, quando Jesus Cristo, ele orou, e ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No versículo 21, Evangelho de João 17, e no seu versículo 21, versículo 22, Jesus, ele disse: para que todos, Suriandalabariasteias, seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai, tu és em mim, eu em ti e eu neles. Surianda, porque os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, os verdadeiros servos, são em Jesus, em Deus, no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me traz uma outra revelação. Somente ler aqui o versículo 6 no Evangelho de João,
15, Jesus Cristo, ele disse o seguinte: todos que estão em mim dá bom fruto. Jesus, ele fez uma comparação, ele sendo a videira verdadeira que dá bom fruto, e ele fez uma comparação dos seus servos ser as varas, a vara que está enxertada na videira que está nele, dar bom fruto. O Espírito Santo de Deus me trouxe estas duas referências, somente lendo aqui aqui no seu versículo 6, aquele que diz que está nele, Surianda, aquele que diz que está em Jesus Cristo, aquele que diz que está nele, deve andar também como ele andou. Aquele que diz que está nele deve andar também como ele andou. Papai Surianda, Jesus aqui nessa terra andou fazendo uma missão: transmitir a verdadeira palavra para a humanidade, curar os enfermos, expulsar os demônios, dar vista para o cego. Aquele que está nele, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Repito, o Espírito Santo de Deus, eu lendo aqui o versículo 6, o Espírito Santo da verdade me trouxe em memória duas passagens, duas revelações. Evangelho de João 17:17. Evangelho de João 17, Evangelho de João 17:17, até no seu versículo 22. E Evangelho de João 15. Evangelho de João 15, Jesus disse: eu sou a videira, e aqueles que estão em mim dar bom fruto, aqueles que estão enxertados em mim dar bom fruto, a vara que está em mim dar bom fruto, dá os mesmos fruto que Jesus deu. E no Evangelho de João 17:17, quando Jesus ele ora ao Pai, diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, para que ele seja um em nós. Somente lendo aqui no seu versículo 6, agora irei ler aqui, eu irei ler alguns versículos. Agora aqui no seu versículo 7, ó, irmãos,
não vos escrevo mandamento novo, Ariandalabaria, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste este mandamento antigo. É a palavra que desde o princípio ouviste. Segunda carta, primeira carta de João, agora no seu versículo 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Não vos escrevo mandamento novo. Tenho vírgula. Eu venho falar algo da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. O que tem nos dias de hoje muitos, infelizmente, que distorce sim a palavra de Deus e diz: nós estamos no tempo da graça. A doutrina era para o povo antigo. Labaria Súria, Arincanta, Labarias Férias, Orianda, Labaria Súria, Quinderébias. O que tem nos dias de hoje muitos que distorce a palavra de Deus. Muitos o diz: estamos no tempo da graça. A doutrina era para o povo antigo, mas aqui no Novo Testamento, depois da crucificação de Jesus Cristo, o apóstolo João escreveu alertando no seu versículo 7 o seguinte: irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Aí no seu versículo 8: e outra vez vos escrevo mandamento novo. Qual seria esse mandamento novo do apóstolo João? Depois do vírgula aqui: que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Meus amados irmãos, eu irei ler aqui no seu versículo 15, mas depois medite no seu versículo, primeira carta de João, do seu versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo
Pois eu venho falar algo da parte do Espírito Santo de Deus, e aqui dentro desta passagem provarei tudo que o Espírito Santo Oriandá está revelando no meu coração. Provarei tudo, Oriandá, o que o Espírito Santo Oriandá está revelando no meu coração. Vou falar novamente. Estou sentindo pelo Espírito Santo de Deus o que tem de igrejas, de homens, o que tem. Não estou aqui para atacar ninguém. Estou aqui para transmitir a verdadeira palavra de Deus que o Espírito Santo colocou em meu coração. Quem tem ouvido, ouçam que o Espírito de Deus, ele vem nos alertar. Aqui no seu versículo 7 e no seu versículo 8, João fala: eu não vos escrevo um mandamento novo, mas eu vos escrevo um mandamento antigo, um mandamento antigo que desde o princípio tiveste, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio veste, desde a criação, Deus requer do homem santidade e santificação para o homem ter vida e para o homem ter parte com ele. E eu venho falar em defesa da palavra de Deus. Vós que distorce a palavra de Deus, vós que sempre está falando que estamos no tempo da graça, vós que sempre está falando que a doutrina é para o povo antigo, que nós estamos no tempo da graça, é porque vós não examinam as Escrituras. E se vós examinam as Escrituras, vós tem comichão no ouvido para vós que falam isso, não examina as Escrituras, e se examina a palavra de Deus, não suporta a verdadeira palavra. E por que não dizer, tem comichão no ouvido para não ouvir a doutrina de Jesus Cristo? Nós estamos no tempo da graça. E eu falo da parte do Espírito Santo. O caminho é mais estreito ainda. O caminho é mais estreito ainda para seguir Jesus Cristo verdadeiramente.
Para seguir a Jesus verdadeiramente, o caminho é mais estreito, é mais apertado. Se vós distorce a palavra de Deus, vós distorce a palavra de Jesus Cristo, vós tem comichão no ouvido para não ouvir a doutrina, vós quer pregar, quer viver do teu jeito, mas a palavra não muda. E vós que fez isso, vós que faz isso, vós se tornou um anticristo, um anticristo. Vós é contra a verdadeira palavra de Deus. Vós é contra a verdadeira palavra de Jesus Cristo. Medite aqui dentro desta passagem, primeira carta de João, que eu estou transmitindo no seu capítulo 2, medite no versículo 18, versículo 18, versículo 18. Os anticristos, vós que não aceitam o caminho estreito, vós que é contra a doutrina de Jesus Cristo, vós se tornou anticristo, vós é contra a palavra verdadeira do Espírito Santo, vós é contra a verdadeira palavra de Deus. Vós é contra. Transmito esta palavra que o Espírito Santo de Deus colocaste em meu coração. Essa palavra com toda certeza absolutíssima vem com uma espada no meu peito. Vem com uma espada no meu coração. E vai como uma espada para o teu coração também. Jesus Cristo não mudou, Ele é Deus, Ele não muda. Falo novamente, eu sinto pelo Espírito Santo para mim. Sinto pelo Espírito Santo para falar neste assunto. Voz que sempre o fala que estamos no tempo da graça, que a doutrina era para o povo antigo. Voz que sempre fala que sempre vemos expressão que o Salvador, o Filho de Deus, tomou sobre si os nossos pecados e que não precisa de tanta rigidez, que não precisa de tanta doutrina. Vós está sendo enganado, e vós que é
vós se tornou um anticristo. É somente vós ler no seu versículo 18 até no versículo 29. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele tomou sobre si o nosso pecado, mas para nós termos verdadeiramente parte com ele, para nós ter acesso com ele verdadeiramente, é necessário nós rejeitarmos a nós mesmos, é necessário nós mortificarmos a nossa carne, é necessário nós aceitarmos a santificação para a nossa vida, porque ao contrário não tem parte com ele. Amados irmãos, amadas irmãs, pede para o Espírito Santo tocar em teu coração, vós que quer um compromisso com Deus e está na igreja aonde distorcem a palavra de Deus, aonde a doutrina não é pregada, pois eu estou lendo aqui no Novo Testamento, eu estou transmitindo no Novo Testamento a primeira carta do apóstolo João. Eu li no versículo 6 e no versículo 7 e no versículo 8, João diz aqui no seu versículo 7, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste, que desde o princípio, que desde o começo da criação foi dado um mandamento do Deus Todo-Poderoso para o homem. E o mandamento de Deus para o homem é: fuja da aparência do mal, não peque contra mim, para vós ter vida, para vós ter parte comigo. Mandamento antigo, mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Aí no seu versículo 8, outra vez vos escrevo um mandamento. Aí João, ele ousado, cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo, no versículo 8, ele diz: outra vez vos escrevo um mandamento novo e verdadeiro. Orianda, oriala, paria, surianda. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas
cuja verdadeira luz alumia. Aí, eu vou ler agora no seu versículo 14, mas depois medite no seu versículo 10, 11, 12, 13. Eu vou ler aqui no versículo 14 que diz: eu vos escrevi, pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Eu vou ler novamente o versículo 14. Eu vos escrevi, pois, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, mancebos, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Venho falar algo da parte do Espírito Santo. Antes de ler o versículo 15, sinto orientar pelo Espírito Santo de Deus, mancebos, jovens, nos dias de hoje, vós estão enquadrados aqui nesta palavra, vós estão vencendo o maligno, vós estão vencendo os desejos carnais, estão vencendo as coisas que o mundo oferece, estão vencendo as coisas podres que satisfaz a carne. Jovens, vós, nos dias de hoje, estão verdadeiramente enquadrados aqui nessa palavra, no versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque conheceste aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Pois aos jovens, aos mancebos da época do apóstolo João, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus Cristo, tinha o discernimento e conhecia os verdadeiros servos de Deus. E ele fala aqui no seu versículo 14, com toda ousadia: escrevi, mancebos, jovens, porque vocês foste forte, porque venceste
diabo veio falar algo da parte do Espírito Santo de Deus, eu não ia meditar aqui no versículo 14, eu ia meditar no versículo 15, 16 e 17, mas senti pelo Espírito Santo para meditar no versículo 14. Jovens, nos dias de hoje, quer verdadeiramente ser um servo de Deus, quer vos verdadeiramente ser um servo de Deus, clame pela palavra de Deus viver em vós, para vós vencer o diabo, vencer as coisas deste mundo, pois a palavra está nos revelando aqui no seu versículo 14. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, anda, e já venceste o maligno. Quando anda, a palavra está nos revelando que João disse para os mancebos: eu vos escrevi porque vocês são fortes. Eu vos escrevi porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e vós venceu o maligno. Quando João escreve isso, o Espírito Santo, ele me traz uma revelação. A palavra que estava na vida do jovem, a qual João escreveu essa carta, a palavra que estava na vida do jovem, a palavra é Jesus. Jesus verdadeiramente estava na vida do jovem. Eu posso me expressar assim, da época que João escreveu a sua primeira carta e veio falar algo da parte de Deus. Nos dias de hoje, os jovens que vencem as coisas do mundo é porque verdadeiramente a palavra está em vós, é porque verdadeiramente Jesus Cristo está em vós. Por isso que vós são fortes, jovens, que venceste o maligno, jovens, que venceste o maligno. Aqui no seu versículo 15: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, se alguém ama o mundo, é o mandamento. Estou transmitindo no mandamento, na palavra do apóstolo João. Agora no seu versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está
está nele. Qualquer um que ama o pecado, que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele, não está nele. Qualquer um que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E que amor que é esse do Pai? Evangelho de João 3:16 diz aqui a palavra de Jesus o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo nele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou a sua criatura, feito conforme a tua imagem e a tua semelhança. Deus amou o homem e amou a mulher de uma tal maneira que ele se esvaziou da tua glória, vindo aqui nessa terra para dar a vida para toda a humanidade. E todos aqueles que verdadeiramente amam Jesus Cristo, todos aqueles que verdadeiramente têm a palavra em tua vida, têm o Espírito Santo, não ama, não suporta as coisas do mundo. As coisas do mundo que eu me refiro são festas mundanas, programas de televisão, programas de internet moral, são bailes, boate, hóquei, estádio de futebol, lugares de jogos
suriandalabaias, é separado destas coisas. Aqui no seu versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17. O mundo passa, a sua concupiscência, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para finalizar, versículo 14, 15, 16 e 17. Quem verdadeiramente tem o Espírito Santo, quem verdadeiramente tem a palavra de Deus em tua vida, é forte e vence o maligno, e vence o mundo, e vence os desejos da carne. Não ameis o mundo e as coisas que no mundo há. Não amei o mundo, o pecado, as imoralidades, as coisas do mundo, os eventos que é feito nas cidades, as festas do inferno que é feito na cidade. Não ameis. Quem ama o amor do Pai não está nele. Quem ama Jesus não está nele. Não está nele. Não está nele. E ele não está em Jesus. Não está nele. E ele não está em Jesus. Não está. Porque mundo, pecado, não combina com a santidade, com Deus, com a luz. Luz não combina com treva alguma. O mundo passa. O mundo é um fracasso. As suas concupiscências passam. As coisas do mundo passam. Mas quem permanece em Deus vencerá para sempre. Medite. Na próxima semana, o Espírito Santo de Andalabábia Súria permitindo, eu vou transmitir aqui do seu versículo 18 até no versículo 19, até no versículo 29. Deus permitindo, eu irei transmitir na próxima semana 1 João 18, 1 João capítulo 2, versículo 18, até no seu versículo 29, que tem o tema Os Anticristo. Os
dos anticristo. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Lembrai que eu falei? Futebol, bailes, programas de televisão, programas profanos da internet, todos os eventos que tem na cidade, que as prefeituras fazem, investindo para os demônios entrar dentro da cidade, eventos do mundo. Lembrai que eu falei? Quem ama essas coisas não tem Jesus, não tem Jesus Cristo. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados irmãos do Facebook, do YouTube, deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa a palavra de Deus te envolver. Que Deus vos abençoe. A todos, amados irmãos, a todas, amadas irmãs, em nome de Jesus Cristo, que Deus vos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dará paz do Senhor, a paz do Senhor, e anda lá para a Súria. E a paz do Senhor Jesus